Psi-Educar tem ao dispor vários serviços e apoios terapêuticos, como psicologia, terapia da fala, pedopsiquiatria, audiologia, psicomotricidade, terapia ocupacional, nutrição, fisioterapia, orientação vocacional, educação especial, apoio ao estudo e explicações com professores qualificados e ainda formação e workshops com temas do interesse geral. Visite-nos em Castro Daire, na Rua Dr. Pio Figueiredo, número 14, ou em Viseu, no bairro de Santo Estevão, em Abraveses. Contacte-nos ainda através do 963 453 563. E vamos então cumprimentar já a doutora Marisa Pinto e a doutora Joana Lopes. Bem-vindas novamente e obrigada por estarem connosco. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos então conhecer melhor esta clínica, porque hoje estão aqui na qualidade de gerentes da própria clínica, embora desempenhem também as vossas profissões na própria clínica. A doutora Marisa Pinto, para quem ainda não acompanhou nenhuma das nossas emissões aqui dos desafios matinais desta semana, é psicóloga, e a doutora Joana Lopes é terapeuta da fala. Já ambas estiveram a falar das suas áreas em específico aqui nesta Semana da Saúde, e agora vamos conhecer um pouco melhor esta clínica. Quando é que nasceu? A Psi-Educar nasceu em 2006 e vai fazer em setembro 10 anos de existência. Quando começou a Psi-Educar, a gerência era da doutora Vera Oliveira e em 2015 a gerência passou então para nós, para mim e para a doutora Joana Lopes. E é uma clínica que tem aqui sede em Castro Daire e filial em Viseu, e aos poucos fomos começando a oferecer cada vez mais serviços de uma forma mais diversificada e que vá de encontro aos interesses e às necessidades da população que nos chega. Portanto, temos estado sempre em evolução, a agarrar novos projetos, a chegar a mais pessoas e a novas necessidades também que nos surgem. Quando vocês pegaram nesta empresa, perceberam que podiam implementar novas valências nesta clínica, que também é uma empresa? Sim. Percebemos devido à necessidade que muitas vezes nos chegava, sobretudo, por exemplo, a audiologia, que começamos este ano, no final do ano passado, e este ano a oferecer aqui à população. Audiologia, outros que já tínhamos, mas começamos a divulgar de outra forma também, para promover as valências, e claro que há sempre projetos que nós temos em mente e que ainda temos que solidificar para ficarem mais seguros, para depois passarmos para a prática. Então eu agora pergunto, e vou pedir que façam, conforme acharem melhor as respostas, deixem ao vosso critério as que acharem que estão mais à vontade para falar. E agora pergunto então, vamos falar de cada valência que vocês têm aqui e em Castro Daire, levando em consideração que provavelmente as que têm em Viseu também estão disponíveis aos utentes de Castro Daire, que se não encontrarem aqui a solução, vocês irão reencaminhar, correto? Exatamente, sim. Portanto, vamos falar de cada uma das valências, podem fazê-lo alternadamente, para que as pessoas percebam. A doutora Joana, deixamos a psicologia para a doutora Marisa, que é a área dela. Temos então a terapia da fala, que é a doutora Joana que está... Sim, sou eu a terapeuta, quer aqui em Castro Daire, quer em Viseu. Já tenho o prazer de estar na Psi-Educar há alguns anos, não é desde o início, mas não falta muito. E é uma das áreas que tem vindo a crescer imenso, quer pelos rastreios que fazemos, quer pela divulgação que fazemos da terapia da fala, e felizmente as nossas populações já têm outro conhecimento do que é a terapia da fala, o que é muito bom. Não era uma área muito conhecida e muito procurada? Era muito reduzida à fala. Era muito reduzida à fala e em casos muito específicos. E atualmente, e felizmente, muitos educadores já estão alerta
para as dificuldades que podem surgir no pré-escolar e alguns professores também na idade escolar, principalmente nas questões da leitura e escrita, e felizmente já há essa consciência e o facto de nós começarmos a trabalhar com estas crianças e mostrarmos os nossos resultados e mostrarmos a qualidade dos nossos serviços fez com que os professores, os pais começassem a encaminhar e a fazer referência aos nossos serviços com outras pessoas, daí este grande crescimento da terapia da fala, que é uma das áreas fortes da Psieducar, e que tem vindo a crescer ao longo destes anos. Que é a doutora referiu-se a crianças, mas é importante também aqui referir que também há terapia para pessoas adultas, sim, e com outras patologias, AVCs e outras patologias que também são seguidas pela Psieducar. E a área da voz é uma das áreas que também nos chega com alguma frequência, professores e educadores que por uso excessivo da voz ficam com algumas dificuldades e também nos procuram por isso mesmo, para resolver essas questões. Tem também a Psieducar um rastreio da voz, não é? Também é possível Nós já fazer. fizemos rastreio da voz. Normalmente o rastreio da voz é agendado para um dia em específico. Mas podem procurar sim, é uma questão de depois se agendar um rastreio. Sim, é uma questão de se agendar. Normalmente os rastreios de terapia da fala temos feito mais nas crianças mais pequenas, para fazermos aqui uma intervenção o mais precocemente possível, mas também é possível fazer nos adultos a nível da voz. Já fizemos, na altura penso que em colaboração com a Câmara de Castro Daire, mas é um projeto que temos que voltar a fazer com um dia fixo para fazermos esse rastreio da voz. Muito bem. Saindo então da terapia da fala, vamos conhecer outra. Doutora Marisa. Eu agora vou falar da minha, não é? A psicologia. Portanto, psicologia temos aqui em Castro Daire e temos em Viseu também, com técnicas diferentes. Ou seja, uma vez que estou um bocadinho mais por aqui por Castro Daire também, não só a nível da minha profissão de psicologia, mas também na gestão da própria clínica. Exatamente, da própria clínica e de outras valências também. Temos a necessidade de ter então técnicos que estão mais em Viseu a fazer as suas consultas. Exatamente. Portanto, temos desde Psicologia da Educação, neste caso é a minha especialidade, Psicologia Clínica também, técnicas com diversas formações para dar resposta às diferentes problemáticas que nos surgem e pronto, nesse sentido, em Viseu e Castro Daire podem encontrar técnicos mais direcionados para o problema em si. Depois, o que temos também, psicometricidade, que apesar da técnica estar sobretudo em Viseu, há a possibilidade de sempre de vir, como outras valências, de vir a ser dada essa especialidade aqui em Castro Daire. Pedopsiquiatria, que é uma também das áreas procuradas e é aqui em Castro Daire não existe essa resposta noutras clínicas, pelo menos que eu tenha conhecimento, de um pedopsiquiatra que dê consultas, ou seja, é parte da psiquiatria direcionada mais para os jovens e para as crianças. Orientação vocacional é uma das áreas também que os psicólogos dão resposta, ou seja, é ali por volta do 9º ano, 10º, 11º, 12º por vezes. Os jovens têm muita pouca noção daquilo que querem seguir, não estão bem por dentro de quais as áreas que existem, do que é necessário para cada área, se têm ou não aptidão para aquela área que tanto querem até, e então faz-se uma série de provas que indiquem o conjunto de áreas para os quais aquela criança ou aquele jovem está mais apto para. Depois, a audiologia, como também já falámos aqui na terça-feira, que é uma área nova que estamos a oferecer este ano, e que estamos a fazer também os rastreios e que poderemos verificar que existem muitas vezes alterações que passam ao lado quer dos pais, quer dos professores, e é natural, porque muitas vezes podem ser silenciosos, não é? Podem ser os sintomas que nem a própria criança detecta. E é importante que se faça esse rastreio numa fase mais precoce, para que mais precocemente também se intervenha e que não desenvolvam aqui problemáticas muito mais difíceis depois de trabalhar. Nutrição, que também é uma área conhecida do público em geral, não é? Os nutricionistas avaliam muito as questões da alimentação, do peso, do controle de ambos. E é também uma área que nós oferecemos aos nossos, a quem nos procura, não é?
As pessoas, sobretudo agora no verão... No verão todas querem emagrecer, não é? No verão as pessoas procuram um bocadinho desculpar aqui os erros que fizeram noutras estações, e então os nutricionistas têm imenso trabalho, muitas vezes têm que arranjar estratégias milagrosas para aquela pessoa também conseguir o peso ideal. Temos é que ter noção que tem que ter sempre um bocadinho de esforço, não há receitas milagrosas, mas pronto, também temos essa valência para oferecer. Depois temos a fisioterapia, que temos em Viseu e também possivelmente em Castro Daire, mediante a necessidade que exista, que também é uma área que julgo eu ser mais do conhecimento do público em geral, até porque existem várias clínicas e mesmo até lares e unidades têm esse serviço, e acaba por as pessoas já ouvirem o nome e já reconhecerem o trabalho desse especialista. Temos também a educação especial, técnicos de educação especial. O que é isto? E professores de educação especial, que é... as pessoas já ouviram falar muito das crianças com necessidades educativas, que são crianças que precisam de apoios específicos para conseguirem fazer os seus testes, para conseguir aprender à sua maneira, ou seja, uma data de estratégias e de apoios que uma criança com algumas limitações, seja cognitivas, de aprendizagem ou outro tipo de limitação, em que tem um apoio especializado que vá de encontro às suas capacidades, para que aquela criança consiga aprender bem. Portanto, estes apoios são dados na escola, e muitas vezes fora da escola não existe uma continuidade para esse mesmo apoio. Portanto, nós na Psiducar damos essa oferta de possibilidade de dar continuidade ao trabalho feito também na escola, como forma de que a criança, mesmo nas férias, não pare aqui de ter esses apoios, porque depois estagna, chega ao início do ano letivo, é difícil o recomeço, o ritmo novamente para dar continuidade à aprendizagem feita no ano anterior. Depois temos também a terapia ocupacional, que vamos falar amanhã, juntamente com a psicomotricidade, em que são áreas que se acabam por ligar um pouco em algumas atividades que fazem, mas é importante perceber o que é uma, o que é outra, e desmistificar também aqui alguns mitos em volta, sobretudo da terapia ocupacional, que muitas pessoas pensam, ocupacional é para se ocupar, é para fazer uns desenhos, é para fazer umas caixas e pintá-las e não sei o quê, e é muito mais que isso. Por trás de tudo isso há uma ciência e há um objetivo que se quer atingir através daquelas atividades. E é importante que as pessoas mais uma vez estejam informadas, para depois, sempre que surja aqui um sintoma de alerta, saibam para quem mais especificamente encaminhar aquela criança, aquele jovem, adolescente, idoso ou outra idade qualquer. Depois, para além disso, temos as formações e os workshops, que já tive a falar ontem, mas vou relembrar aqui também, e temos o apoio ao estudo e as explicações, que são também uma das áreas mais procuradas, sobretudo em Castro Daire. São muito procuradas no sentido de que os meninos começam a ouvir as negativas e começam a entrar em pânico e querem soluções. A proximidade dos exames, não é? Sim, também os deixam um pouco mais angustiados. Sim, e temos alunos de todas as formas, ou seja, os que dão continuidade e vão fazendo um trabalho certinho, aqueles que vêm já aflitos porque o teste é amanhã e querem 2 horas ou 3 de explicação para perceberem. Consegue-se resolver em 3 horas um problema desse? Depende às vezes da organização do próprio aluno. Se é um aluno que é organizado, mas às vezes é mais ansioso e acaba por, na hora, pensar, ok, não sei nada disto, quando até sabe, só que tem que ter essa consciência de que sabe. Tem que se organizar melhor. Podem ser aqueles alunos mais despreocupados que pensam que a explicação vai dar resposta, ou vai fazer o teste, vou estar desatento na aula porque vou ter explicação logo e logo já percebo tudo melhor. Pronto, há de tudo, de facto, como em todas as valências, também na explicação, e existe todo tipo de alunos. Mas nesta altura de exames, sim, há uma grande afluência, uma grande procura, e damos resposta a várias disciplinas, como português, fisicoquímica, matemática, biologia, as línguas. Damos resposta nesse sentido. E para dizer também que todos os anos letivos. Sim, todos os anos, exatamente. Estão cobertos até ao ensino superior também. Exatamente. Se seja necessário. Isso é muito bom.
Sim. Para além disso, para os mais pequeninos do primeiro ciclo, para além de haver também as explicações, damos a possibilidade de haver um apoio ao estudo, todos os dias, de segunda à sexta, das 5h30 às 7h30, com o professor de primeiro ciclo, em que, no caso dos meninos de Castro Daire, vamos também buscá-los à escola, porque os pais às 5h30 ainda estão a trabalhar, não é? E é um alívio para os pais poder ter alguém de confiança que vá buscar as crianças à escola, que façam os trabalhinhos, estudem, chegam a casa, já têm aquele tempo de qualidade que eu falava na segunda-feira com os pais e não têm que estar ali a massacrá-los para fazer os trabalhos. Já levam tudo direitinho. Até porque nós já nem nos lembramos daquilo que estão agora as nossas crianças a aprender. Nem lembramos, nem aprendemos dessa forma. E também não aprendemos da mesma forma. Então não sabemos sequer como ajudar a explicar, não é? Portanto, e muitas vezes o que acontece é nós até temos, e mesmo eu, que muitas vezes até trabalho os trabalhos de casa com as minhas crianças, por exemplo, elas dizem, não é assim, o professor disse que não é assim. Oh, amor, mas eu não sei explicar de outra forma, porque eu não aprendi dessa forma, né? Depois tento, também vamos tentando procurar e aprender daquela forma para depois também sermos uma resposta adequada àquele problema, mas a verdade é que há muita coisa diferente e temos que andar sempre em atualização, sempre a procurar e a aprender, mesmo em fase adulta, aprendemos imenso. Muito bem. Vamos continuar a conhecer a Psidocar aqui de Castro Daire e também lembramos que tem também em Viseu ao seu dispor esta clínica e vamos agora fazer uma pausa, mas voltamos já a seguir, portanto o convite é o mesmo de sempre, é que fique por aí, que regresse connosco. Até já. Para todo mundo em radiolimite.net.
Continuamos então deste lado e daqui a pouco vou então mandar um beijinho para um jovem que está hoje parabéns, que é o Ricardo, que é de Vila Pouca, e a mãe quer lhe mandar um beijinho muito especial. Não é o Ricardo que faz anos hoje, é o Leandro. Eu agora troquei porque o Ricardo vai fazer anos amanhã e pronto, depois dá nisto, não é? É o Leandro de Vila Pouca que faz anos hoje. Pronto, retificado que está o engano. O Leandro de Vila Pouca está a fazer hoje 17 anos. Oh meu Deus, quem me dera também ter. Também queriam ter 17 anos, não queriam, doutoras? Queria e saber o que sei hoje, E saber, senão pois, também não valia a pena. fazer um longo caminho até Mas agora. também é sempre bom, é sempre muito positivo e errar, para depois podermos corrigir, não é? Exatamente. É uma essencial. aprendizagem, não é? É essencial. Também para sabermos o que não fazer. É verdade. Então aqui os dois manos, hoje está um de parabéns, amanhã estará o outro, hoje é o Leandro e daqui a pouco eu vou passar uma musiquinha que a mãe a Albertina já ligou para cá a pedir para passarmos uma musiquinha. Daqui a pouco vamos então felicitar com música o Leandro. Para já continuamos então a conhecer aqui a Psi-Educar, que tem a sede em Castro Daire e Viseu. Já falamos aqui de algumas valências e eu pergunto qual é a maior preocupação da Psi-Educar aqui em Castro Daire. A maior preocupação atualmente é conseguir dar resposta sobretudo ao máximo de crianças possível que tenham essa necessidade de apoios psicológicos, de terapia da fala, que acabam por ser as áreas mais procuradas atualmente também. E muitas vezes não é fácil, é óbvio, devido a questões monetárias, devido a vários fatores, mas a nossa intenção é sempre conseguir dar resposta à criança, para que a criança tenha um apoio, para que a criança melhore o seu estilo de vida, tenha mais capacidades, tornar as crianças mais aptas e capazes para enfrentar quer as dificuldades da escola, quer as dificuldades do dia-a-dia. Essa é uma das nossas prioridades a nível das valências que representamos. Se me falam da preocupação, da questão financeira, que também é uma questão muito pertinente, porque acaba por ser um fator definitivo para se poder ou não colocar uma criança num serviço desses que tem um custo, se calhar que vai mexer muito no orçamento familiar de uma família. E eu pergunto, doutora Joana, há soluções? Há sempre algumas soluções que podemos pensar e nós sabemos que, principalmente aqui no Concelho de Castro Daire, temos famílias com uma situação socioeconómica desfavorável e a Psi-Educar desde sempre, desde que era a doutora Vera, que estava também à frente da Psi-Educar, que foram pensadas várias soluções para ajudar estas famílias. Existe, desde logo, para as crianças com necessidades educativas especiais, subsídios da Segurança Social que é possível pedir e sendo famílias carenciadas poderão ter com participação até 100% no valor das consultas que são feitas. Claro, é preciso tratar de toda a papelada inerente a isso e haver... A clínica também está a dar esse apoio, não é? Sim, nós ajudamos em tudo o que for necessário da documentação. É preciso também algumas declarações médicas da escola ou da intervenção precoce, mas tudo isso é possível de se fazer e é possível recorrer a esses subsídios da Segurança Social, desde que a criança esteja enquadrada nos requisitos para tal. Não há qualquer problema e a Psi-Educar ajuda nesses procedimentos todos. Depois, como muitas vezes há crianças que não estão abrangidas por esse subsídio da Segurança Social, da educação especial, digamos assim, a Psi-Educar criou, há uns anos, esta parte, uma bolsa social interna da Psi-Educar, em que os pais, quer seja para as suas crianças, quer seja os próprios adultos, podem pagar em função dos seus rendimentos. Ou seja, existe uma bolsa social interna da Psi-Educar que, mediante os rendimentos, é atribuído a um escalão e então os valores das consultas poderão ter valores diferenciados. O rendimento da família. Exatamente. Por isso, essas são as nossas, é o máximo que nós podemos fazer, para além de fazermos rastreios que são gratuitos e que dá para identificar algumas das dificuldades sem ter que fazer logo uma avaliação. São as respostas que nós podemos dar para facilitar essas famílias com alguma carência económica. Quantos são os membros desta equipa da Psi-Educar? Bem, isso agora temos que Psi-Educar tem quantos membros? Muitos. Muita gente nesta equipa. Não vale a pena estar a contar. Pois, são bastantes. Só por uma curiosidade. Em termos técnicos, se calhar, técnicos de saúde, serão se calhar à volta de 9
10, estou a dizer por alto, mas depois, como temos também a parte de apoio ao estudo e explicações aí, a doutora Marisa ajude-me, que são muitos professores. Para que possam perceber então a dimensão daquilo que podem encontrar na Psieducar. Agora pergunto, agora fazer uma pergunta rasteira para ambas. Como é que é que duas jovens como vocês se aventuram a pegar e mais nos tempos de crise em que as pessoas cortam mesmo tudo e ainda conseguem se lembrar de fazer uma bolsa social para colmatar estas dificuldades? Pegam numa empresa e ainda se preocupam em gerir a própria empresa e também ajudar a que as pessoas possam ter acesso a estes cuidados de saúde que são fundamentais, porque para serem necessários é porque realmente há alguma lacuna ali e é uma necessidade. Foi pensado assim, já me tinha dito que já tinha vindo de trás, sim. Mas se vocês que são agora as gerentes quiseram manter, sim, porque esta preocupação faz sentido para vocês? Faz, porque lá está, também nós vivemos a crise, não é? Claro. E sabemos o que às vezes é difícil para algumas famílias suportar determinadas consultas, determinados apoios, nomeadamente as terapias que têm normalmente que ser de forma contínua, semanal, muitas vezes. E sabemos que isso é um encargo grande para as famílias. Se por um lado podíamos pensar, não vamos fazer aqui nenhuma bolsa social, porque se quiserem pagam, se não quiserem vão ao outro lado, mas nós temos consciência de que muitas vezes os pais querem vir à Psieducar, querem que nós sejamos nós a acompanhar os filhos e é a maneira que nós temos de chegar às famílias, de lhes possibilitar, porque nós sabemos que é um peso no orçamento familiar e se nós de alguma forma pudermos ajudar, também isso é gratificante para nós, porque sabemos que estamos a ajudar mais uma família, mais uma criança. Não é só, é aqui a questão depois do ok, nós temos que ajudarmos mais uma criança. Aquilo que falávamos ontem em relação à terapia da fala, sim. É depois gratificante saber que nós fizemos a diferença. Nós temos uma situação em específica de uma criança que até acompanhávamos e por alguns motivos deixou de ser possível o acompanhamento este ano. E, por exemplo, nós fizemos questão de acompanharmos essa criança, mesmo que financeiramente não tivéssemos qualquer retorno, mas temos a gratificação de ter essa... ver a criança a evoluir. E sabemos que vamos fazer a diferença na vida daquela criança. E pronto, são e eles nunca mais vos esquecem. Não. Eu ontem, quando cheguei a casa, falei da doutora Joana e o João disse logo, eu lembro perfeitamente dela. Portanto, apesar de já ter havido ali uma pausa, se calhar sem se verem, sim. E ele certamente que ficou com muitas imagens daquilo que foi aquele acompanhamento de seguramente para uns 3 anos, não é? Sim, ou mais. Sim. Ou mais, não é? Sim. Vamos então agora perguntar também aqui a ambas se há possibilidade de parcerias, se estão abertas a parcerias e se vocês também têm um interesse em ter parcerias com entidades ou com outros técnicos, por exemplo. Sim, há sempre essa abertura. Aliás, uma das coisas que nós temos sempre a intenção é de crescer e de conhecer outro género de ofertas e integrá-las nas nossas ofertas também, até porque acho que é em conjunto sempre que se consegue ir a algum lado, ou seja, não é fecharmos-nos a tocar a isto e não vamos dar a conhecer os nossos projetos e não vamos mostrá-los a ninguém nem tentar que ninguém nos ajude com eles. Isso não funciona, penso eu que não funciona. Nós temos que ser cada vez mais temos de estar ligados em rede, como agora se fala também nas tecnologias, também nós, as pessoas, temos de estar ligadas umas às outras e partilharmos algumas ideias nossas também para as outras partilharem algumas ideias suas e conseguirmos em conjunto, cada um dando os seus conhecimentos, em conjunto fazer algo mais e melhor e diferente também. Não mais do mesmo, mas sempre procurar coisas diferentes. Nós, sempre que nos juntamos, eu e a doutora Joana, estamos sempre com ideias a fervilhar e a tentar procurar isto ou aquilo de diferente para implementar aqui ou ali e, é claro, lá está, temos é que solidificar muitas vezes esses projetos e essas ideias para depois com segurança as conseguirmos colocar em prática e oferecer às pessoas, mas sim, estamos sempre abertos para termos aqui uma parceria com outras entidades públicas, privadas, que sejam
pertinente a nível de áreas para nós, assim como nós também estamos abertos a dar algum dos nossos conhecimentos e valências para outras valências, outras entidades, por exemplo. Muito bem, fica aqui, e eu digo isto já a meter uma agulhada, uma colherada, porque acho que há terapias que deviam estar acessíveis a mais pessoas, e também há estes rastreios que podiam estar também acessíveis a outras pessoas, ainda por cima porque são gratuitos. Portanto, às vezes é a cedência de um espaço ou a facilidade de chegar às pessoas e permitir isto. Portanto, eu dou aqui já uma agulhada às entidades locais para que possam também permitir e ajudar a que a saúde chegue a mais pessoas. Porque estamos a falar de saúde, não estamos a falar de festas, estamos a falar de saúde, portanto aqui é importante, e ainda mais na terapia da fala, porque acho que se houver um rastreio, como dizia a doutora Joana, precocemente, pode também se ajudar a que as coisas futuramente para as nossas crianças sejam mais fáceis e também haja crianças mais preparadas, que consigam estar numa sociedade de igual nível, não é? Porque quando uma criança vai para a escola com algumas dificuldades, com limitações na fala, doutora Joana, o bullying está à porta, não é? Sim. Porque são logo ali. Porque as crianças são honestas, não é? São verdadeiras, mas às vezes conseguem ser também bastante cruéis. Não quer dizer que o façam propositadamente, mas muitas vezes isso acontece, principalmente a questão da fala, que é visível, não é? Se a criança não fala bem, no jardim ainda vai passando, na escola é mais complicado. E às vezes temos a questão do bullying, sim. E depois a criança, este fator inicial da falta do rastreio na idade precoce, vai culminar numa série de fatores ao longo da sua vida que pode complicar, marcar sim, para sempre, não é? Sim, não quer dizer que qualquer criança que não, mas, exato, mas é o alerta. Mas é o alerta, exatamente, o rastreio serve para isso. Como também a audiologia, não é? Porque ouvir bem também pode permitir que possamos falar melhor, não é? E aprender melhor, e comunicar melhor, relacionarmos melhor, ou seja, tudo isso é melhorado através quando os sentidos estão bem preparados, a comunicação é muito melhor, não é? É de qualidade. Portanto, se tivermos alguma dificuldade em falar, como dizia aqui ontem a doutora Joana, quando a pessoa que sofre um AVC tem dificuldade em expressar aquilo que quer dizer ao outro, há um corte ali no relacionamento, porque é através da comunicação que nós nos relacionamos, não é? Seja ela verbal ou não verbal. Mas quando há essa limitação, a relação acaba por ficar comprometida, não evolui. E portanto, é básico que o ser humano tem que se relacionar, e portanto para isso é necessário que tenha estes sentidos bem trabalhados e preparados para isso. E estou a falar do município, que é a entidade que tem poder e tem a obrigação também, no fundo, de fazer chegar a saúde a todos nós, mas também pode-se falar com terapeutas que gostassem de trabalhar com vocês ou queiram propor parcerias para que possam também ter mais para oferecer a toda a comunidade, não é, doutora Marisa? Exatamente, é isso mesmo. Estão disponíveis para isso. Sim. Vamos então fazer mais uma pausa para comerciais e voltamos já a seguir para continuar a conhecer esta clínica castrense.
A Psieducar tem ao dispor vários serviços e apoios terapêuticos, como psicologia, terapia da fala, pedopsiquiatria, audiologia, psicomotricidade, terapia ocupacional, nutrição, fisioterapia, orientação vocacional, educação especial, apoio ao estudo e explicações com professores qualificados e ainda formação e workshops com temas do interesse geral. Visite-nos em Castro Daire, na Rua Dr. Pio Figueiredo, número 14, ou em Viseu, no bairro de Santo Estevão, em Abraveses. Contacte-nos ainda através do 963 453 563. Continuamos então deste lado, apesar de agora termos aqui feito uma pausa, mas não fomos embora, não senhor, estamos aqui também, estamos aqui a falar da vida real, não é? E das possibilidades que a Psieducar tem para si. Portanto, vamos continuar aqui a falar de algumas valências. Falamos antes de irmos para esta pausa da questão das parcerias, que é pertinente, e os workshops. Vamos então aos workshops. Vamos relembrar os workshops que temos atualmente a decorrer. Para o dia 28 de maio, que é este sábado, temos com o tema massagem de relaxamento, técnicas simples que as pessoas podem aprender, destinação ao público em geral. É um workshop de 6 horas e tem a formação da nossa fisioterapeuta Inês Carvalho. E é em Viseu? Sim, estes workshops para já estão a ocorrer em Viseu. Sempre que tenham algum tema pertinente e que queiram que nós façamos aqui em Castro Daire, é apenas uma questão de entrar em contacto connosco e nós tomamos as providências necessárias para desenvolver esse workshop ou essa formação aqui em Castro Daire com técnicos especializados. Depois deste workshop deste sábado, temos no dia 4 de junho, com o tema Quando os miúdos nos colocam à prova, ou seja, como lidar com crianças opositoras e desafiantes, como colocar-lhes as regras adequadas, como saber lidar com as birras, todos esses comportamentos que atormentam um bocadinho os pais, que muitas vezes se sentem culpados e não sabem como lidar com estes comportamentos. Será dada então no dia 4 de junho, são 8 horas de formação, destina-se a pais e professores, e serei eu a dar essa formação também. Depois temos no dia 11 de junho uma formação de 8 horas com a psicometricista Joana Santos, com o tema Estimulação Psicomotora, a importância aqui do berçário para a estimulação e para o desenvolvimento do bebê. É uma formação de 8 horas que se destina a educadores de infância. De seguida, temos uma formação um bocadinho mais extensa, cujo tema é a compreensão do Rorschach, um teste de personalidade conhecido dos técnicos de psicologia, e que decorrerá nos dias 25 de junho, 2, 9, 16 e 25 de julho. É uma formação de 30 horas, devido ao tema ser um bocadinho mais extenso, e destina-se a psicólogos e a formadora será a nossa psicóloga Sónia Lemos. Portanto, relembro ainda que, apesar destes workshops serem feitos em Viseu, estamos sempre disponíveis para fazê-los aqui em Castro Daire, seja estes temas, outros temas, ou temas que não nos ocorrem de momento, mas que as pessoas achem pertinentes. Basta entrar em contacto connosco, que nós faremos o desenvolvimento desse mesmo tema, dessa mesma formação, com técnicos. É só uma questão de comunicação aqui. Há alguns projetos que estejam já na manga para serem desenvolvidos aqui em Castro Daire, por vocês, pela vossa equipa? Nós temos os rastreios que estão neste momento a terminar nas escolas, relembrando são o rastreio da terapia da fala na idade pré-escolar, do Jardim de Infância, o rastreio da audiologia no final do Jardim de Infância e no primeiro ciclo, que neste caso também é aberto aos adultos que podem fazer mediante marcação, e temos também o rastreio que foi menos falado, das dificuldades de aprendizagem no primeiro ciclo, ou seja, todas as dificuldades de aprendizagem, de leitura, de escrita e de cálculo, nós também fazemos esse rastreio no primeiro ciclo. Esse rastreio não está a decorrer nas escolas, no entanto, pode ser feito nas instalações da Psieducar, quer de Viseu, quer de Castro Daire, mediante marcação. E pode também ser feito caso algum professor, alguma escola, alguma instituição queira fazer o rastreio numa turma toda, numa escola toda. É uma questão de falar connosco
para nós agilizarmos e fazermos esse rastreio. De momento, esses são os projetos principais que estão a decorrer. Novos projetos virão e a seu tempo depois também falaremos deles. E esse último rastreio que falou é o rastreio procurado? Esse rastreio é menos procurado porque é menos conhecido. Por exemplo, a terapia da fala já decorre há vários anos e então é conhecido, quer em Viseu, quer em Castro Daire. Esse rastreio é feito também com técnicos especializados e é feito um apanhado das dificuldades e o rastreio das dificuldades de leitura, da escrita e da matemática. E mediante o rastreio nós depois orientamos se para a necessidade ou não de uma avaliação mais detalhada e mais completa, porque o rastreio é um rastreio, só detectamos se há dificuldades ou não. Depois é preciso perceber de onde é que vêm essas dificuldades, se é do foro mais da psicologia, algo cognitivo ou comportamental ou da atenção, e daí também precisamos muitas vezes da colaboração dos professores para perceber essa origem, ou se é uma dificuldade que já vem de dificuldades de linguagem que não foram detectadas, por exemplo, no âmbito da terapia da fala, ou se até é aqui uma questão de organização perceptiva, e então aqui se calhar teremos mais a componente da terapia da psicomotricidade. Portanto, é um rastreio mais extenso, porque abrange mais áreas, mas que é muito importante porque nós, infelizmente, continuamos a ter casos de crianças que nos chegam no 7º e 8º ano, e eu digo infelizmente porque estes casos deviam ser detectados muito mais precocemente no primeiro ciclo, e que nos chegam no 7º e 8º ano aqui ainda com as suposições se há ou não dificuldades de aprendizagem que não foram detectadas antes, e aí é mais difícil corrigir, não é? Leva o seu tempo. Claro que por outro lado temos crianças com outra consciência das dificuldades e que, se estiverem devidamente motivados, também poderão alcançar os resultados mais rapidamente, mas também há dificuldades que já deviam ter sido resolvidas mais precocemente. Portanto, é um rastreio menos conhecido, porque também existe há menos tempo, mas extremamente importante. E por isso, professores que nos ouçam e que queiram que nós façamos esse rastreio, é uma questão de entrar em contacto connosco. Aqui também é importantíssima a parceria com o agrupamento de escolas, não é? Sim. E o que nós notamos muito é do trabalho que os professores que trabalham connosco, porque têm crianças que nós também acompanhamos, é que eles, quando têm outro caso semelhante, já têm a sensibilidade de não, olhe, vá procurar ajuda porque o seu filho precisa, e já começam a reconhecer os sinais de que algo não está bem e de que precisam realmente de acompanhamento. Aqui na nossa zona, quais são os fatores que vos procuram mais? É a psicologia ou a terapia da fala? Porque eu acho que são aqueles principais, os mais procurados aí nas vossas valências, ou não? Estaria enganada? Sim, são as duas áreas mais procuradas, exatamente. A terapia da fala acompanha mais até os pequeninos. A mim chegam poucos dos pequeninos, é mais adolescentes e crianças depois do 5º ano, 6º ano, mas são as valências mais procuradas. Não só também por serem mais conhecidas, e muitas vezes as pessoas para quem têm que encaminhar, e neste caso a população escolar, são as valências que mais dão resposta na idade escolar, mas são bastante procuradas. Felizmente que são procuradas, não é? Porque também ainda há casos em que as pessoas, quer pais, quer professores, não deixam arrastar os casos até uma idade muito mais difícil de intervir, e aqui, como dizia a doutora Joana, quando nos chegam no 7º ano existem várias dificuldades, não só a nível do trabalho com a criança, mas sobretudo da aceitação dos pais e às vezes os professores de ajudar aquela criança, porque os pais acham que ao 7º ano, se tiver que ser detectado, já foi, mas muitas vezes não foi porque não se interviu e não se fez nenhum rastreio, não se fez nenhuma avaliação nesse sentido. Se calhar antes não tiveram professores também sensíveis para a questão que detectassem, não é? Exatamente, também por aí. É esse o vosso maior parceiro, os professores? São um grande parceiro, sim. Têm de ser são fundamentais para o sucesso e para o insucesso. Para a descoberta dessas lacunas na fala. Para sinalizar, sim. Até depois a doutora, nesse rastreio na fala, pode também perceber que há um problema auditivo, não é? Sim, posso ter essa desconfiança, digamos assim, encaminhar, ou posso perceber, por exemplo, no pré-escolar acontece
eu perceber não só as dificuldades na fala, nas dificuldades de desenvolvimento linguístico, mas também posso perceber que existe uma dificuldade auditiva ou então uma dificuldade ao nível da motricidade fina, ao nível de motor global, e aí tenho que pedir ajuda e recomendar o acompanhamento para a psicomotricidade ou para a terapia ocupacional, mediante o caso. No pré-escolar é mais raro aparecer nos casos que precisam de acompanhamento psicológico. E doutora Marisa, para si também os professores têm que ser bons parceiros para perceber, por exemplo, o grau de tristeza de uma criança e poder aí também ficar alerta, ou os casos de bullying. Sim, nesses casos... Porque esses casos de bullying também mexem muito com o psicológico, exatamente, não é? Nesses casos que se encaixam um bocadinho na parte emocional, os pais e os professores também, neste caso, têm que estar alerta e, sobretudo, têm que ser colaborantes também. Digo isto, vamos falar a nível de notas, por exemplo, e voltamos ao esforço, não é? Que o esforço, no meu entender, deve ser valorizado e muitas vezes não o é também, porque a criança ou acaba por ter uma nota mais baixa aquilo que se esforça, ou até acaba por ter uma positiva, mas para o professor não é bem segura, portanto vou-te dar o 2 porque nos outros períodos não tiveste positiva. Então, onde é que está aqui a compensação e a recompensa do esforço? Para pelo menos animar um bocadinho e dar mais confiança, porque se trata disso, dar mais confiança àquela criança. Se eu agora fiz bem ou fiz um bocadinho melhor e tenho uma nota um bocadinho melhor, para a próxima vou fazer mais, não é? Agora, se eu faço mal e faço um bocadinho melhor, mas tenho a mesma nota, então não há nenhuma diferença no resultado, apesar do esforço ter sido diferente. Pronto, nos casos emocionais os professores e os pais têm que estar alerta. Muitas vezes numa turma, como são muitos alunos, uma criança triste acaba por passar despercebida, não é? Ou que se isola. Pode ser um alerta precisamente até para o bullying, não é? Sim, o isolamento, o decréscimo aqui nos resultados escolares, um decréscimo abrupto, ou seja, se uma criança apresentava até notas razoáveis ou superiores e agora começa a aparecer com notas mais baixas, é sempre um sinal de alerta. O isolar-se, andar sempre sozinho nos recreios, por exemplo, falta de vontade, começar por não fazer os trabalhos de casa ou desleixar-se na organização dos trabalhos, alguns conflitos com os colegas, andar triste só por si, a parte da expressão facial estar um bocadinho mais triste, são sinais sempre de alerta que os pais e os professores têm que questionar, até falar com a criança, perguntar se está tudo bem. Existem escolas, não sei se em Portugal temos algum caso, mas há um vídeo até que corre no Facebook que é um professor que passa sempre um bocadinho do seu tempo no final da aula a elogiar os meninos, ou seja, a dizer o que eles têm de bom. Isso é muito importante, isso é fundamental, porque falta muito isso. Não é só dizer o que é que tu tens que fazer, o que é esperado de ti enquanto aluno, enquanto pessoa, mas também reconhecer que há coisas boas. Pode ser uma coisa mínima do género: gosto muito da forma como te vestiste hoje, gosto muito desse penteado, hoje estás muito bonito, Isso faz toda a diferença. E se calhar... Aumenta a autoestima? Sim, aumenta a autoestima, dá mais segurança, mais confiança. O aluno, quando for fazer uma prova, sabe que tem ali um reforço positivo, que a pessoa até gosta dele, o professor até o ajuda, e já não vai com aquele medo, com aquela ansiedade, em que resulta muitas vezes de um mau resultado num teste, e muitas vezes é a parte emocional que está ali a comprometer esse resultado. Portanto, é importante reforçar aqui. E sempre que notem as crianças assim um bocadinho diferentes a nível emocional, do humor, é um caso de estar sempre alerta. E dos casos que nos chegam até de bullying, notamos que os professores estão alerta e que são colaborantes nesse sentido. Mas era se calhar necessário uns workshops mais intensos na comunidade escolar, não só para os professores que estão mais atentos, porque também lhes chega mais depressa aos casos, como também os próprios funcionários escolares, para que possam estar atentos a certas e determinadas reações que não são normais, mas para uma pessoa que não conhece esta temática lhe possa passar indiferente ou não. É fundamental, até porque na maior parte das vezes o bullying, as agressões entre colegas ocorrem no recreio, não é? E no recreio não estão lá os professores, são de facto os funcionários, e nesse sentido acho que sim, apesar de já haver alguma preocupação, acho que é necessária ainda mais preocupação no sentido de verificar atrás dos pavilhões, porque eles se tiverem que agredir não é à frente de um funcionário, não é? Uhum. E há, em todos os locais, até no jardim, há locais de risco, que são os locais mais escondidos.
E numa escola existem diversos locais de risco. Atrás dos pavilhões, em locais em que sabem, porque os alunos sabem onde é que os funcionários passam, para onde não passam tantas vezes. Aliás, como é que é possível um aluno, que já aconteceu em Castro Daire diversas vezes, cortar como se diz? Vedação? A vedação, exatamente. A vedação. E a rede, eu queria dizer, era a rede, e sair cá para fora. Portanto, tem que ter ali um trabalho, tem que ter ali um momento de tempo sozinho em que consegue fazer isso. Portanto, existem locais em que os funcionários não passam tantas vezes e é importante que passem, que comecem a passar, porque esta vigilância acaba por diminuir os casos de agressão, porque eles estando a ser vigiados não expressam essa agressão, e estarem atentos aos sinais, aos sintomas. Se uma criança do nada começa a estar mais junto deles, porque não quer estar com os colegas, se começa a desabafar algumas coisas, não desvalorizar, não ter aquele discurso de se te dão, tu também bates, porque é assim, então nunca saímos deste ciclo de violência, não é? Porque então o outro, se for pela mesma lógica, vai bater e o outro também vai. Ou seja, não saímos daqui. É importante que haja essa consciencialização, essa noção de quais são os sintomas e os sinais que as crianças mostram para depois podermos ajudar a resolver esta situação. Mas também é preciso educar os funcionários para estarem preparados para estas situações, não é? Exatamente, eu sou da opinião de que em todas as profissões que eu não trabalham... sei se existe nas escolas, estamos a falar, não estamos a falar especificamente aqui de Castro Daire, é importante referir, nós estamos a falar no geral. Exatamente, no se geral. existe ou não essas formações, se existe ou se possa vir a existir esse tipo de formações nas escolas, seria importante, não é? Internamente na escola, eu, por acaso, não sei se existe esse género de formação. De facto, são temas pertinentes em que nós possamos aqui desenvolver uma formação desse género, quer para bullying, quer para outro género de preocupações. Acabam por os funcionários já estar um bocadinho alerta, mas é fundamental que estejam mais. E eu sou defensora... Fazer, não é? E saber o que fazer, para quem encaminhar, precisamente como aquilo lidar. que a doutora estava a dizer, no caso de a criança vir-se queixar a um funcionário e ele dizer, bate-lhe também. Exatamente. Não. Ou até achar graça àquele comportamento e sim. achar que é normal, minimizar ou ignorar, deve famílias, passar, mas isso tem consequências se não for passar trabalhar. essa informação aos superiores para poder ser feita uma intervenção. Diretores de turma, no caso de diretores de turma não responderem a alguém mais em cima, há sempre alguém mais acima que possa ajudar. Quem vai precisar de ajuda? O agressor e a vítima? Ou só a vítima? O agressor muitas vezes não é o ajudado, é ajudada a vítima, até porque muitas vezes a vítima tem que haver aqui uma consciencialização emocional e tem que lhe dar as ferramentas necessárias para lidar com este tipo de situações. Ou seja, ela agora aceita, entre aspas, ser a vítima deste género de agressões, um dia mais tarde pode ser vítima de outro género de agressões. Portanto, é necessário dar-lhes as ferramentas necessárias para não aceitar este género de comportamento do outro. Autoestima, o autoconceito, a segurança nela, o não deixar ser submissa a outros, e quando eu digo numa vida mais adulta também pode ser no trabalho, ou seja, aceitar tudo o que lhe dão, ser escravo do trabalho, porque acaba por estar submisso ao outro, o outro manda e ela faz, aquela pessoa faz, aceita isso. Portanto, é importante que a pessoa ganhe mais confiança nela própria e depois saiba bater o pé e ter a segurança nas suas decisões, nas suas opções de vida, sem estar sempre à mercê do outro. E o agressor? Falamos da vítima, o agressor precisa de quê? Quais serão as lacunas que o levam a tentar ali fazer valer se calhar um poder que é apenas de aparência, pode ser uma pessoa mais forte. Sim. E por isso impor ali um medo à vítima, ou também alguma coisa que está mal naquela criança e por isso vinga-se no mais fraco. Exatamente, há aqui duas coisas a ter em conta. O agressor, que são chamados bullies, normalmente nunca agridem pessoas do seu tamanho ou superior, não é? São escolhidos propositadamente as crianças ditas mais fracas ou com aparência de mais fraco, porque são aquelas que têm menos defesas. Portanto, se formos a analisar as coisas, o mais fraco acaba por ser o agressor, porque não se mete com pessoas do seu tamanho. Quando digo do seu tamanho, não tem que ser da altura, do seu poder ou mais fortes até. Muitas vezes essas crianças precisam de afeto. Precisam de afeto em casa, precisam de afeto na escola, precisam de afeto a vários níveis da sociedade. Já são crianças tão espezinhadas que acabam por ver que a agressão é a única forma de relação com o outro. E têm que ser ensinadas também a relacionar-se com os outros. O que é que está por detrás?
Podem ser diversas coisas. Pode ser uma relação de violência doméstica em casa, pode ser falta de afeto, pode ser muita coisa. Ou então os pais podem achar que a criança é bem comportadinha, chega à escola e faz o que faz. E também até porque, doutora, também muitos casos que são de conhecimento público acontecem precisamente no seio de famílias ditas de um nível social acima Sim. da média e aí os pais em casa pensam, não é possível, o meu filho é incapaz de fazer isto, e eles são os primeiros a dizer não é possível, o que reforça um bocadinho mais a posição do agressor, que sente ali um encostar de proteção, que tudo o que fizer os meus pais nunca vão acreditar. Exatamente, há aqui uma proteção e é importante também desmistificar aqui a ideia de que a violência doméstica, a falta de afeto ocorre em famílias mais carenciadas. Isso não é verdade. As pessoas não, quando nasceram, podem se tornar boas, podem se tornar más, independentemente dos rendimentos que tenham, não é? E eu agora revoltava um bocadinho atrás para dizer algo que não disse sobre os funcionários. Acho que em todas as profissões que se lide com pessoas, deve haver aqui uma sensibilidade para isso. Porquê? Porque isso faz toda a diferença. Uma pessoa estar capaz de saber lidar com os problemas, estar capaz de falar com as pessoas, estar capaz de não ignorar certas coisas, é essencial para quem trabalha com pessoas. Digo, seja professores, psicólogos, sejam médicos, todos nós, todas estas áreas que trabalhem diretamente com a pessoa têm que estar bem preparados para isso. Porque o ignorar uma situação aqui pode originar vou ser um bocadinho extremo, um suicídio mais tarde. Não é? Ignorar, não me quero meter. Há casos em Portugal de bullying que terminaram em suicídio. Exatamente. Porque se ignorou, porque se achou graça, porque são miúdos e brincam assim, isto é uma forma de se conhecerem. Isto até começa na fase mais precoce, quando os miúdos se começam a apertar uns aos outros. É uma forma de se conhecer, mas há formas de ensinar e não se rir disso, porque assim as crianças veem isso, é normal, então se riem porque é normal, se aceitam que eu faça isto é porque é normal. Portanto, é começar a orientar o comportamento desde cedo, não é? E no caso do bullying, às vezes não se ouve tanto também porque não é divulgado aquele caso, é visto como normal. E é engraçado que eu sempre que vou às escolas assisto pelo menos a um bullying pequenino no meio dos jovens e penso assim, isto agora é pequenino hoje, amanhã pode não ser, porque a partir do momento que o agressor, o bully, começa a perceber onde pode ir e dali é permitido, então vai mais longe, porque aquela pessoa não lhe vai ter a capacidade de colocar um limite, então vai continuar aí. E quero chamar a alerta também aos pais para um novo bullying, que é o cyberbullying, que é o bullying na internet. Já vimos diversas notícias de casos de filmagens, de agressões, quer verbais, quer físicas. Assustador isso, não é? É assustador porque é um mundo sem controle. É sem controle exatamente pela razão que eu dizia na segunda-feira, que os pais dão como desculpa eu não conheço esse mundo. Mas têm que conhecer o mundo onde os filhos andam. Têm que conhecer esse mundo. Portanto, se calhar é uma boa ideia, uma formação para pais, para saberem mexer com as tecnologias. Eu estava a pensar também naquele workshop que a doutora Marisa há pouco falou que vai acontecer em Viseu, que acho que era muito importante poder acontecer em Castro Daire. Para se conseguir compreender melhor as crianças e perceber o que é que se deve fazer, porque muitas das vezes os pais, com a ausência de tempo ou com pouco tempo de qualidade, como dizia a doutora Marisa, para dar aos filhos, resolvem as coisas, dar-lhe um estalo ou põe de castigo e não consegue perceber aonde é que está a causa e efeito daquela situação. Exatamente. E se calhar esses workshops acho que são a mais-valia e ajudam-nos a estar mais abertos para, não é? E a doutora Marisa deve ter tido muito esse feedback, porque a presença da doutora na segunda-feira causou aqui muitas aberturas de mentalidades nos pais e tem sido imensamente abordada a propósito dessa conversa, porque de facto falamos de algumas coisas que nos pareciam completamente, ou melhor, a solução que víamos era completamente diferente daquela que a doutora nos apresentou e que depois, ao analisarmos, faz todo sentido que fosse assim, não é? Exatamente. Aliás, às vezes as pessoas estão a ver as coisas de uma forma e é possível que se vejam de outra forma, não é? Mas como aquela forma é vista como anormal,
ou a esperada, vamos voltar à situação das birras, os olhares dos outros, o julgamento do se fosse meu filho, aquilo que é o esperado que o pai berre, o esperado que o pai vá e faça e agarre e não sei o quê. Mas muitas vezes só quem passa por essa situação é que se vê na frustração do não sei o que fazer, porque para além do meu filho estar aqui aos berros a pedir-me alguma coisa no meio do chão, há as pessoas a olharem, a julgarem, a pensarem que eu sou uma má mãe por estar a deixar que isto aconteça. E eu alertava até para outra situação, lá está, às vezes são as formas de ver que não são as mais adequadas. Não é por mal, às vezes as pessoas veem a forma como sabem, não é? É preciso ser-lhes ensinada novas formas de verem as coisas. Acontece muito nestas situações dos supermercados, por exemplo, o pai ou a mãe dizerem: vais chegar a casa e vais ver. Mas chegar a casa porquê? A criança, quando chegar a casa e tiver, neste caso, o castigo, não vai associar que tenha sido aquele comportamento. Tem que ser um estímulo-resposta, ou seja, há um comportamento, há uma resposta, seja um castigo, seja uma recompensa. Agora, se chegar a casa já passou imenso tempo, de chegar a casa, entretanto também até desculpa, não há nenhuma consequência. Portanto, o tempo entre o comportamento desadequado e a consequência é demasiado para que a criança perceba que é devido ao comportamento errado tem que se dizer logo naquele imediato à criança: vai ficar de castigo, mas ter mesmo castigo, não é dizer vais ficar de castigo, ou então aqueles casos que a criança se está a comportar mal e o pai ou a mãe diz: ai, se eu vou aí, olha que eu vou aí, ai, se eu vou aí, olha que eu vou aí, e passa uma tarde a dizer que vão e não vão, olha que eu vou aí, ou olha que se não comes tudo ficas sem não sei o quê, quando nunca fica. Então a criança, os pais muitas vezes não percebem porque é que ele continua a fazer aquilo e não responde às minhas ameaças, porque as ameaças não passam disso, não passam de ameaças, não é? E portanto, se houver algum castigo, neste caso, que seja significativo para a criança, ela vai associar ao mau comportamento e acaba por evitar ou diminuir a ocorrência desse mesmo comportamento. Portanto, é importante que os pais não ameacem, mas façam. Seja recompensa também, porque muitas vezes se comes a sopa toda, dou-te não sei o quê, dou-te um ovo Kinder. E nunca chega esse ovo Kinder, é só para comer a sopa. Então a criança acaba por não comer tantas vezes a sopa, porque se o prémio não veio da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, é a história do Pedro e do Lobo, acaba por não vir à quarta. E agora estou-me aqui a lembrar que se calhar também era interessante criar um grupo de pais para debater estas questões. Educar não é fácil, e o que a doutora Marisa está a dizer é aquilo que a experiência também vai dizendo, mas se calhar o partilhar experiências e entre pais também seria algo interessante, ter um grupo de pais que se revejam nestas situações e criar este espaço para discussão, para debate de o que é que cada um vive, como é que eu resolvo, como é que eu faço, e outro pai se calhar vai dizer: olha, eu nessa situação fiz assim e resultou. E partilhar essas experiências, porque há sempre várias visões e nós olhamos só para a nossa, e às vezes não é fácil reconhecer a dos outros, e às vezes não é fácil ouvir, porque parece ser teoria. Até reconhecer que fomos nós que falhamos ali, não é? Sim. E tentar pensar: ok, deixa-me ver como é que aquela pessoa está a falar, se também irá resultar no meu caso ou não. Porque se calhar isso era um desafio do grupo. Se calhar, sim. Nem estou a falar na psicologia em si, mas só o facto de sentar e partilhar estas experiências seria-se realmente, se calhar, importante para muitos pais. Por isso pode ser aqui um desafio e uma ideia para criar aqui um grupo de pais, e quem diz pais também pode ser um grupo de professores ou de funcionários, o que seja, para partilhar essas ideias. É aqui uma sugestão que se cá para mim vai surgir logo aí também muitos outros grupos que queiram também esse tipo de conversas, porque é uma coisa que não existe muito, não está implementado. E é preciso debater, é preciso falar. Nas grandes cidades já existe este tipo de grupos de conversa dos vários temas e temáticas que afligem a sociedade. E até pais que nem tenham esse problema com os filhos, mas se calhar até é bom estarem nesses grupos para mostrar: olha, comigo não acontece isso, mas eu faço desta maneira, e ajudar os outros pais a que acontece a melhorar. Por isso poderá ser. E nós já tivemos esse grupo há algum tempo atrás em Viseu, sobretudo para pais de crianças hiperativas e com déficit de atenção, e o mais engraçado que acontece neste e noutros grupos é os pais terem a noção que não estamos sozinhos nisto, acontece a mais pessoas, portanto aí sentem-se conforto. Exatamente, sentem-se mais confortáveis e abertos para partilhar as suas experiências. Muitas vezes não as partilham com medo de acharem que aquilo é uma coisa que não vai ser entendido pelos outros, e daí veio aquela confirmação
situação de um pai que tinha a sua listinha dos restaurantes onde já não entrava porque não era aceito o comportamento do filho naquele local. Pois, que falou na segunda-feira. São medidas extremas, mas que são as medidas encontradas pelos pais, porque lá está, deveria haver aqui uma educação global para as pessoas, a sensibilização que eu falava há pouco, quando se lida com pessoas, para estar preparado para estes casos. E foi muito gratificante ver que os pais saíram dali, pouco ou nada intervinha muitas vezes, porque era ali uma discussão saudável entre todos, partilha de ideias e busca de respostas para eliminar alguns comportamentos ou saber lidar com eles, e foi muito importante os pais saírem dali animados e com aquele alívio que se nota. Mas também notei uma coisa que depois alertei para várias mães e havemos também de voltar a juntá-las uma vez, que era o cansaço, acabam por se esquecer de si enquanto mulheres, acabam por viver muito o papel de mãe, e neste caso um papel mais exigente, porque a criança tem ali outro tipo de necessidades, e o papel de profissional, porque muitas mães trabalham, e são trabalhos muitas vezes de muitas horas, e com muito trabalho acrescido, muitas vezes até para casa, e eu pergunto-lhes muitas vezes então onde é que está o vosso papel enquanto mulheres, porque sim, muitas vezes são mais as mães que nos chegam, que os pais também nos chegam, vários pais, mas sobretudo as mães já se sabe como é que mais disponíveis. Até quando temos que dizer a uma criança, olha, eu vou dizer à tua mãe, nunca vou dizer ao teu pai. Pois sim, é verdade. É sempre por aí. E a mãe então tem sempre aqui um papel. Não se esquecerem também do papel de mulher, não é? É importante não se esquecerem do papel mulher e estarem bem com elas próprias, para depois também darem uma atenção de qualidade ao resto dos elementos daquele agregado. E antes de vocês terminarmos esta conversa, eu gostava também que falassem desse livro que ontem falamos, e não queria que fosse embora sem falar, depois fiquei curiosa também de o ler, mas gostava que a doutora Joana deixasse aqui a indicação desse livro, porque dizia-me que é um ótimo manual para ensinar os pais. Nós ontem falámos muito das crianças, em idade pré-escolar, escolar, de alguns mitos, de algumas estratégias, e é um livro que eu acho que está muito bem conseguido, escrito pela terapeuta da fala Joana Rombert, e chama-se O Gato Comeu-te a Língua. Está acessível facilmente em livrarias, nas grandes livrarias também, está facilmente acessível, e é um livro muito, muito interessante. Fala por um lado de partes mais técnicas, mas numa linguagem muito acessível para pais, para professores, com dicas, com estratégias, com sinais de alerta para cada idade, para cada problemática, mitos e respostas para eles. É um livro recente, de 2013, e está muito numa linguagem muito acessível, e para pais que tenham interesse, ou para professores que tenham interesse, esclarece muita coisa. E quando não temos hipótese de ir falar com um terapeuta, quando não temos hipótese de falar com alguém que saiba mais sobre o tema, dá aqui muitas respostas, dá aqui muitas ajudas. Por isso deixo a sugestão, que também estará no nosso Facebook, a sugestão desse livro para quem não... O Gato Comeu-te a Língua. Muito bem. Fica aqui também esta sugestão. Gostava que deixasse aqui também, em jeito de remate, mais algumas coisas que queira acrescentar à nossa conversa. Sim, queria só dizer aqui os locais onde estamos online, para as pessoas nos poderem visitar. Começando aqui pelo Facebook, onde podem até encontrar já aqui a divulgação deste livro, com a imagem também para verificarem como é que é a capa e o título. Então estamos no nosso Facebook, que é facebook.com/psieducar.limitada, que é o LDA. Podem também aceder ao nosso site www.psieducar.com e o nosso blog, que é psieducar.wordpress.com, e aqui no nosso blog vamos estando sempre a colocar novidades, como por exemplo o livro do mês, a livros que achamos que sejam pertinentes para pais, educadores, professores lerem, até para alunos. A nota ainda de que, caso as pessoas não queiram adquirir o livro devido à impossibilidade monetária, por exemplo, podem sempre pedi-lo emprestado na Psieducar, este ou outros livros do género. E temos também lá no nosso blog as inscrições para os nossos workshops, e ainda diversos temas e dicas, como por exemplo o caso da mochila das crianças, muitas vezes está mal colocada e depois tem as dores das costas, que muitas vezes só passados uns anos é que se verificam mais intensamente. E caso queiram entrar em connosco também, pode ser pelo e-mail info@psieducar.pt.
Muito bem, obrigada mais uma vez por terem estado presentes, por terem partilhado também todas estas informações connosco e dizer que amanhã vamos então estar por cá novamente a falar da saúde, amanhã que é sexta-feira, hoje é feriado, desejamos então que tenha um dia feliz, está um dia de sol assim um pouco envergonhado, mas dá para sair com a família, como dizia aqui já em jeito de dica, como a doutora Marisa foi dizendo aqui ao longo do dia, aproveitem já este dia para dar algumas horas de qualidade aos vossos filhos, não é, doutora Marisa? Exatamente. Fica aqui também esta dica, obrigada por terem vindo mais uma vez, nós marcamos encontro amanhã para continuarmos a falar sobre saúde. Fique bem e eu marco também encontro consigo amanhã, fique bem.